Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Educação, episódio 04. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, já se inscrever no canal, certo? Para ajudar aí na relevância do canal. E também já dá um like nesse vídeo, comenta, compartilha, tá? Quem está ouvindo a gente aí pelo Spotify também já começa a seguir aí o Dei Valor no Spotify e nos ajudar aí a aumentar o engajamento. E também quem ainda não nos segue no Instagram, segue lá no Instagram para vocês acompanharem a agenda que é divulgada semanalmente lá. Toda semana a gente divulga a agenda, os cortes dos episódios, né, são publicados lá, então já segue a gente lá no Instagram também. E já agradecer aqui os nossos parceiros Multiverso Educação, que é o nosso parceiro co-realizador aqui do Dei Valor Educação, né, com a produção aqui do Dei Valor Produções, e agradecer aqui o nosso time, aqui o Ran e a Larissa, que nos ajudam aqui a colocar o Dei Valor no ar, tá? E lembrando que quem quiser, né, a empresa que quiser ser parceira do Dei Valor, entrar em contato com a gente pelo direct, tá? Que será muito bem-vinda. E fazer uma apresentação do nosso quarto convidado do setor da educação nesse especial, Alexandre Ferreira Lima. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Sejamos juntos, né? Seja bem-vindo demais. Já tem algumas histórias que eu já estava contando aqui que a gente vai já partilhar aí essas histórias. Para quem não conhece aqui, o Alexandre é mantenedor da Rede Agnos de Sino, né? Vai falar um pouquinho aí dessa história, começando aqui um pouquinho a detalhar mais. Também está como presidente da associação, né, das escolas de Fortaleza e também faz parte da diretoria do sindicato, não é isso? Sinep. Do Sinep, né? Então pronto. Para quem não sabe, a gente recebeu a Dona Graça no episódio 2, então, que é a atual presidente, né, do Sinep. Então a gente recebeu ela aqui, contou um pouquinho da história dela, né? E é muito legal você ver as pessoas que fazem a educação privada no país, né? Aqui no Ceará a gente conheceu um pouquinho mais dessas histórias de pessoas que contribuem também com o desenvolvimento. E a educação é onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo, né? Quando não estão em casa, eles estão na escola. Então a importância de a gente conhecer como é que funciona, né? As diferenças de uma escola para outra, né? E você vê também esses detalhes aí que fazem diferença na educação dos nossos pequenos e dos nossos grandes, né? Porque vai desde o maternal até ensino médio, universidade também, né? Entra, então, bem completo. Alexandre, vamos contar um pouquinho da tua história aí. Vamos contar. Já sei que é natural de Pernambuco, né? De Pernambuco, uma cidade chamada Moreno. Todo mundo diz que é interior, diz que é área metropolitana, né? Porque não pode ser do interior, né? Porque a gente do interior já leva desvantagem, né? Então, em alguns aspectos. Estou brincando, mas a cidade é Moreno, uma cidade... Mas fica perto? Fica perto, 28 quilômetros de Recife. É área metropolitana, de fato, né? Mas é da área metropolitana a menor que tem. E o pessoal perturba muito comigo, que diz que é tipo, eu digo porque a gente fez uma opção de ficar pequeno. Tem pessoas que optam, né? A não ter desenvolvimento tão forte, né? A gente nasceu em Pernambuco, na cidade de Moreno, tive a formação em escolas mistas, né? Tanto na época, a cidade era mantida por uma empresa, Cotonifício Moreno, que era uma empresa ligada a um grupo belga, né? De bélgicos, que tomavam conta da cidade. Praticamente a cidade toda pertencia a essa fábrica, era o grande celeiro de empregos da cidade. Que era a fábrica? Era de tecelagem, né? De tecelagem, né? Então ela mantinha dentro da cidade mais de 4.000 empregos, né? Então ela era uma empresa assim. E ela abastecia a cidade de um tudo, né? Quem trabalhasse na fábrica, que no caso meu pai trabalhava, ela dava desde a casa, você não trocava lâmpada, a educação era feita com as irmãs vicentinas, né? Que tem um colégio aqui, tipo... o colégio nosso Auxiliadora, que era o antigo, tem o Santa Maria Gorete, Auxiliadora, que passou seu nome agora Auxiliadora, né? Colégio São Rafael, que deixou de ser São Rafael e passou a ser Nossa Senhora Auxiliadora, que é ali no centro, né? Então as irmãs elas recebiam todo o pagamento pela
pela fábrica. A fábrica se responsabilizava pela educação dos filhos dos funcionários. Sim. Desde o fardamento, alimentação, tudo a gente tinha que era feito pelo... Queimava uma lâmpada dentro de casa. Quem vinha era um funcionário da empresa para trocar a lâmpada. Você não, o seu dinheiro era para você. Você não gastava nada com a manutenção da casa. Depois foi vendido para um grupo brasileiro, aí começaram as vendas de algumas casas, né? E foi quando a minha família comprou. Eles venderam um lote de só 100 casas na cidade, então só 100 pessoas compraram casas primeiro, e depois foram vendendo ao longo do tempo, né? E aí eu surjo nessa história como estudante, sempre fui um bom estudante, me dava bem com todo mundo, brincava, mas estudar para mim era um foco muito importante para mim. Eu gostava de estudar, mas não gostava de estudar além da conta. Eu sempre estudava dentro do limite, assim, prestava super atenção em sala de aula. O meu irmão foi reprovado e estudou na minha sala e o exemplo, às vezes eu ficava chateado porque as pessoas comparavam, o Alexandre, você que é Chico, irmão do Alexandre, precisa estudar mais. Então, ficava aquela ideia de uma responsabilidade muito novo. E aí foi quando a mamãe resolveu separar a escola, né? Aí meu irmão rendeu bastante na autoescola também, e todo mundo ficou feliz da vida, né? Todo Porque mundo... teu irmão devia ficar chateado com essa comparação, e né? tinha aquela coisa, né, de comparação, né? É. E eu era mais novo, né? Então, tanto eu começo dentro do ensino com 5 anos, que era a idade de entrar, mas eu já, quando entrei na escola, já sabia ler e escrever. Então, eu já fui adiantando uma turma. E depois fizeram um teste comigo para outra turma. Então, eu pulei, na realidade, 2 turmas para ir com autorização na época. Tanto é que quando eu terminei o ensino médio, eu ia completar 14 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu ia fazer 15 anos. E na época só podia entrar com 18 anos. Eu tive que ter autorização, né, tanto da família como do pessoal, para poder entrar na faculdade. Eu era o menor, era menino, né? E passei o primeiro momento em odontologia e filosofia, na época. E a gente podia conciliar. E na filosofia, e meio ano eu desisti da odonto. Aí lá em casa todo mundo ficou doido, porque como é que eu ia fazer só filosofia? Porque filosofia não dava dinheiro. Que era o problema da família, dizer o dinheiro, né? E aí eu me lembro que foi a primeira sessão coletiva com meus irmãos. Terapia com psicólogo, todo mundo, para saber o que está acontecendo. Porque a outra decisão minha, desistir da odontologia e resolvi entrar no seminário. Então não tinha condições. E mamãe ainda me deu uma moto na época, para não entrar no seminário, né? Para ficar dentro de casa, não podia ir para a rua, mas tinha que estar no seminário. Eu disse, não, eu vou fazer a experiência, não estou definindo que eu vou ser padre, mas eu quero estudar um pouco para ver se é isso que eu quero. Então, vou entrar no seminário. Mas chorou muito, se aperreou, porque achava que eu podia ser médico, a odontologia que tinha deixado. E eu sempre disse, não, eu gosto muito da educação e eu acho que os padres vão mais nessa caminhada, nessa pegada. E aí eu fui ser salesiano, né? São Francisco de Sales, né? Foi salesiano de Dom Bosco. E aí eu fui para Carpina, saí de Moreno, fui para Carpina, já com o ensino médio completo, e aí eu entrei no aspirantado, e no aspirantado eu descubro a questão de estudar, que era uma coisa que eu gostava muito, exegese bíblica, e gosto muito, né? Quero entender os versículos, as histórias, tal. Então me aprofundei, tinha um professor que era nosso coordenador, que era de Bíblia, e ele ficou muito interessado, porque era a área dele, ele me deu bastante livro, Carlos Mestres, né? Alguns autores que na época era bem focado nesse exemplo, né? Então fui estudar o Pentateuco, porque eu tinha muita curiosidade, as traduções, né, da diáspora, antes da diáspora, depois da diáspora, para ter uma ideia, tal. E sempre gostei de estudar. E no grupo da gente tinha, a gente foi para o aspirantado, depois eu entro no postulantado, a gente faz a primeira introdução ao postulantado. E no postulantado nós éramos uma turma de 16, aliás, 20, para pedir depois mais um ano para a gente ir para o noviciado. E na época a turma já elegia assim, vai ser diretor de escola, você vai ser a maior escola lá, que era o Salesiano de Recife, né? Aí você vai ser o diretor, o outro vai ser o inspetor, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo. Então tinha uma determinação, eu sempre levei na brincadeira, mas sempre eu estava à frente, chegava para acolher colégio, eu estava lá, né? E aí eu resolvo, depois de uma situação muito engraçada, eu estava no seminário, a gente vai para o noviciado, e no noviciado é onde a gente faz os primeiros votos, né? O primeiro triênio de votos, né?
E aí eu já, dentro da congregação, já era tido assim, com a pessoa que ia para ser para a escola. Estava sendo quase como fosse conduzido para assumir escolas salesianas, né? Porque salesiano todo o Nordeste tem, no Brasil e no mundo, né? E aí tinha a formação grande nessa área. E aí eu resolvo, depois do noviciado, resolvo sair, né? Resolvo sair do seminário por uma cena que a gente viu tola, que eu fazia pastoral sempre aos domingos. Aos domingos a gente ia para uma comunidade mais simples para fazer a pregação e do momento lá, uma menina vai e reza e diz assim, eu queria pedir a Deus, a gente rezando o texto, aí ela diz assim, eu queria pedir a Deus que meu pai morresse. E aquilo me deixou apavorado. Pai morrer por quê? Aí eu disse, por quê, minha filha? E aí ela disse, não, porque papai chega bêbado, bate em mim, bate na minha mãe, bate no meu irmão. E eu cheguei, fui com aquilo no caminho, meditando, disse, puxa, como eu estou distante do povo, né? Eu passo a semana dentro do seminário, sem ter contato com ninguém, né? Que era só os noviços. E aí eu pedi, fiz a redação, pedi, os padres vieram, pediram para que não saísse, que isso acontecia. Que eu não, vamos pensar. E quando foi na semana seguinte, quando eu cheguei lá, ninguém ia para o terço, porque ia para a missa do sétimo dia do pai, que morreu, da menina que tinha pedido. Aí eu disse, como é? Não, a gente vai para a missa da... Aí eu fiquei, como foi que ele morreu? Ele foi, estava bêbado, subiu no telhado para consertar numa chuva lá, a antena da televisão, levou um choque e morreu. Aí eu disse, não, é para mim sair mesmo. Não dá, eu vou preferir fazer um trabalho fora, que eu possa estar mais em contato com o pessoal, tal, não sei o que. Eu cheguei no seminário. Aí eu disse, Padre Américo, eu não estou pedindo para sair, não fico mais nada, aí sai. Mas aí estava tendo a comunidade eclesial de base, que era as SEBs, que estavam aflorando muito na década de 80, né? 84, 85, onde a igreja mais fez uma opção de fato, já tinha tido Puebla, um documento da igreja, que era a opção preferencial pelos pobres. Então, muitas escolas os padres estavam deixando de ir para as periferias da cidade, fazer um trabalho mais pastoral, como fosse a coinonia, né? As primeiras comunidades cristãs, né? Que era o primeiro contato, a gente estava lá. E aí o padre João Carlos, que é hoje um dos propagandistas da Igreja Católica, muito bom, cantor, né? Tipo, padre, ele começou a cantar naquela época e ele foi para a comunidade de base. Aí disse, Alexandre, você não quer fazer experiências? Não sai, você vai fazer uma experiência de 1 ano comigo lá, inserido na comunidade e tal. Padre Ivan Teófilo, padre assim, inteligentíssimo, também estava na condução desse, vamos, não sei o que. Eu fiquei, se eu vou pensar, e depois, não vou não, deixa eu ficar fora mesmo. Aí eu fui estudar, voltei para os estudos e tal, parará. E aí eu comecei a entrar nas causas de... Foi aí que eu conheço a arte gravatar, né, com mais afinco. Adentro na arte gravatar, que era um trabalho pastoral com menores de rua, artesãos, que eram artesanatos que eram vendidos pelos meninos. E a Maria da Paz, junto com a irmã Glória, que é das Damas Cristãs, elabora um trabalho para que os meninos possam produzir e vender aquele material educativo dentro de uma cooperativa. E aí a irmã Glória, que tinha uma escola que era Damas Cristãs, aqui era o Santa Cecília, Fortaleza, o Damas em Recife, Santa Sofia em Campina Grande, e um outro, que eu não me lembro o nome, em Vitória de Santo Antão, que é em Pernambuco também. Todas elas adotavam o método Montessori, né, a teoria montessoriana, para suas escolas. Precisavam de material, escada marrom, torre rosa, era um material de quadro de vida prática, tal, tudo. Então, isso não tinha mercado no Nordeste, tudo vinha de fora. E aí os meninos começaram a produzir, que eram coisas fáceis de fazer. Um quadro de vida prática para fechar sapato, né? E tinha os torçais, então fazia um quadro com pano, furava com ilhós e aí passava a pinçava. Então você fazia a pinça, principalmente para mim que tinha síndrome de Down, né? Que era já a inclusão desde aquela época, que a Maria Montessori faz com a síndrome de Down. E aí surge a ideia de vir para Fortaleza. Até aí eu não estava com escola, né? Qual é o ano disso aí? Até que ano aí? Eu venho para Fortaleza em 86 para 87. 86 para 87. Tirando só uma dúvida aqui,
Eu me lembro que a gente recebeu o Padre Eugênio no Dei Certo. Valor, né? Que foi Sim. seu colega, né? Foi, a gente fez pedagogia. Pedagogia. Padre Eugênio, eu me lembro dele falando, agora eu queria recordar aqui, quanto tempo é um seminário, né, que você faz para... Sim, depende da congregação, né? Porque o Por dele exemplo, eu me lembro que foi mais de 10 anos, se eu não me engano. por exemplo, o diocesano, né? Se você é um padre diocesano, tem uma outra formação. Por exemplo, ele não tem um seminário menor mais, né? Então você já entra praticamente com o ensino médio. Então, em média de 7 anos, né? 7 anos. O diocesano, né? Que é o que a gente chama, que é o da diocese, né? Que é o secular, né? Que a gente vai chamar o secular mais, né? Uhum. Não o mundo secularizado, mas já de congregações, a gente tem uma função, né? Então, na congregação, dependendo, por exemplo, os salesianos, nós temos os aspirantados, que são alunos que não concluíram até o 3º ano, né, do ensino médio. Depois vem o postulantado, depende da congregação, é 1 ou 2 anos, no meu caso era 1 ano. Depois vem noviciado, que é 1 ano. Aí é 1 ano recluso totalmente. Você não tem mais contato com ninguém, dentro da sua família e tal. Só em casos extras, de alguma coisa, uma familiar que vai. Mas você tem 1 hora de prestação na igreja, de horas, que você tem que passar como se fosse um campo de meditação, que vai ser o primeiro momento dos seus votos, né? Que são os 3 votos: pobreza, obediência e castidade, né? Então, quando você termina um ano, aí você faz o primeiro pedido do triênio, né? Aí você tem 3 anos de votos temporários. Esses votos podem ser, se eu quiser desistir, eu desisto no meio do caminho, sem ter nenhuma ligação com Roma. Isso salesiano. Depois de 3 anos, que é a filosofia, a gente vai fazer a filosofia, que é esse triênio, nós temos 2 anos de tirocínio. O que é tirocínio? Uma prática de vivência dentro das comunidades cristãs, da igreja, da escola, né? da congregação. Aí você já tem 1 ano, 2, 3, 5, 2, 7 de tirocínio. Depois vem para a teologia, mais 3 anos. Calma aí, 1 mais 3 mais 2... Dá 10 anos. 10 anos, né? No fluxo normal dos salesianos. Quando tem outras congregações, que pode ser 9, tem umas que são 12, porque tem umas que tem a formação de 2 anos do noviciado, né? Que vai depender. Os jesuítas, que é o caso do Eugênio, né, do Padre Eugênio, o jesuíta é uma formação mais... ele tem um retiro espiritual, por exemplo, que é o retiro inaciano, né, que são 30 dias de total silêncio. Eles se abstêm de qualquer fala durante 30 dias, é só oração, né? Então, aí eles têm outra formação, que geralmente quando estão, no caso dos jesuítas, né, eles foram ele se originou para defender o Papa, que era uma época de perseguição ao Papa. Então, eles eram considerados os guardas do Papa, né? A polícia era a guarda romana para blindar o Papa, né? Porque começou a ter várias desavenças na igreja e eles dizem, nós formamos para fortificar o clero romano, né, na época, né? Então, ele é visto como esses soldados de Cristo no nome do Papa, né? Porque o Papa representa Cristo. Então, as congregações variam. E o seu carisma, né? Por exemplo, o carisma meu, como salesiano, era a juventude, consagrada à juventude, né? Tanto é que o fundador da congregação salesiana é Dom Bosco, que é o padroeiro dos jovens, né? Que é Dom Bosco, né? Que é lá na Itália, né? Que ele em Turim, e que ele forma uma das maiores templo mariano de Nossa Senhora Auxiliadora, né? As escolas precisam ver a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma imagem muito propagada no meio salesiano, que é a Auxiliadora, mãe dos cristãos, né? Que é a santa, o nome de Nossa Senhora que nós damos, Auxiliadora de todos os cristãos. Então, vai depender muito dessa formação, né? De como a gente vai. Aí você tem, na congregação, tem salesianidade, latim, aí tem as disciplinas que a gente vai ter, né? Aí o estudo é bem arrojado. É bem mais complicado, né? Mais dedicado. Então quer dizer que você parou mais ou menos aqui nesses 2 anos depois, né? Que Foi. Não do tirocínio, eu parei depois do noviciado, né? Aí depois do noviciado, nos votos já praticamente, aí eu já peço dispensa, né? Porque até aí não precisa ir a Roma. A dispensa é local. Quando você faz votos perpétuos, mesmo você querendo sair, você pode até sair da congregação, mas tem que ter autorização do Papa. O que eu fizer, por exemplo,
seria ilegal eu fazer. Uhum. Porque eu ainda, para a igreja, embora que eu vou ser sempre padre, depois que eu recebo o sacramento, né, do sacerdócio, né, da ordem, né, então eu nunca deixarei de ser padre. Nunca. Eu posso deixar a função do padre, mas não deixo de ser sacerdote, porque eu já fui consagrado. Mas você chegou a ser? Não. Eu não. Estou dizendo como Se tivesse continuado. Se hoje saísse, tal. Aí eu venho para Fortaleza. Uhum. Saí de lá, venho para Fortaleza, mas nunca tendo atuado em escola. Mas eu dava aula assim para os meus irmãos, para o pessoal que tinha dúvidas. Sempre eu tirei dúvidas, sempre gostei de ser professor. Mas sua família veio para Fortaleza? Não, só eu, né? Eu tenho um irmão que mora no Panamá, que faleceu há 4 anos atrás, e a minha irmã que é diretora de escolas também, mas da rede pública, lá na cidade. E aí eu venho para cá, no sentido de trazer os jogos pedagógicos, a criançada para cá, com a ideia de abrir uma situação também para os meninos daqui, coisa aí participo da pastoral daqui e vou visitar o Santa Cecília, que era da Irmã Glória. Estava chegando para administrar. E aí eu vou e ela soube que eu fui e liga para mim, nós temos um encontro, e diz, Alexandre, eu queria que você viesse dar aula aqui. Eu disse, mas irmã, eu não sei, eu não... Não, mas é fácil, você vai conseguir e tal, não sei o quê. Mas irmã, não, você conhece o documento Puebla, Medellín? Eu disse, conheço, isso aí eu li, estudei e tal. Então você vai dar aula de acordo com esses documentos, que é a opção preferencial que a gente tem da igreja. Era aula de religião, porque antes era religião mesmo, não. Aí eu disse, tá bom, vou. Aí eu fui. Aí peguei 7º A até o 7º D e dei aula. A primeira semana muito bem, segunda semana muito bem, mas a irmã tinha viajado, eu não conhecia. E a gente vai lá. Quando chega lá para o final, 20 dias depois ela liga e diz, Alexandre, o professor vai sair do ensino médio. Eu gostaria que você assumisse o ensino médio, porque todo mundo está gostando muito das suas aulas. Mas, irmão, não sei, tal, não sei o quê. E eu era bastante novo. Aí eu disse, mas será que vai dar certo? Né? Qual era a sua idade? Estava com 22, né? 22 anos? 22 anos, né? E pegar ensino médio com 22 anos, tinha menino que já estava com 20 e poucos anos, né? 20 anos, eu disse, rapaz, vai ser igual para igual. E eu não sou muito alto, então aí que desgraça é toda, né? Aí eu disse, tá bom. Aí eu vou dar, e tem um dia da reunião do colégio, que a gente tem sempre reuniões pedagógicas, sempre do lado de uma pessoa, ela sempre, bom dia, pô, tal, não sei o que, eu disse, olha, sabe dizer quem é a Irmã Glória aqui? Aí ela disse, por quê? Eu disse, não, porque ela me empregou e eu queria agradecer pelo emprego e tal, não sei o quê. Aí ela disse, mas não foi você que eu empreguei, não, era a Irmã Glória. O Alexandre que ela pensava era um outro Alexandre, que por coincidência era salesiano também, por coincidência saiu na mesma época que eu, e por coincidência estava em Fortaleza na mesma época que eu. Mas ele veio de passeio, ele não veio para ficar. E aí ela riu, a gente riu e deu certo. E nessa história eu passei 7 anos no Santa Cecília. E aí eu comecei a dar aula, aí eu fui convidado para outras escolas, né? E dei aula no Santo Inácio, quando eu conheci, na época, o Eugênio, né? O Eugênio ainda era estudante, né? Aí até a formação para ser padre. E aí nós conversamos, aí eu trabalhei no Santo Inácio, trabalhei no Marista, aí fui trabalhando, mas meu sonho, eu disse, vou abrir uma escola para mim. Vou juntar, porque eu quero uma escola do jeito que eu acredito ser escola. Porque eu via as escolas, os meninos iam para a escola, mas não vibravam com a escola, e eu queria fazer uma escola que fosse vibrante, que desenvolvesse inteligência, não fosse só de memorização, fosse uma coisa mais com conteúdo acadêmico, mas que não fosse a única coisa com visão de passar vestibular e tal, não sei o quê, que desse condição de a pessoa ser criativa, que a sociedade precisava. E aí a gente foi, tal, não sei o quê, aí eu fui... Aí eu fui para o Tomás de Aquino. Aí no Tomás de Aquino, a gente desenvolve um processo. A gente abre o Tomás de Aquino, que é de trás da igreja de Fátima, né, da base do Santuário de Fátima. E aí eu vou, numa coincidência, eu vou dar para uma palestra lá. Eu fundei o Lumen, que era uma assessoria pedagógica, e o colégio me convida para poder fazer a semana pedagógica de lá. E os irmãos do Padre Amorim, que eram os diretores, gostaram muito da palestra, se envolveram e as meninas disseram, olha, ele nunca participou e você está fazendo com que ele participe, tal, não sei o quê. Aí, 1 semana, 2 semanas depois, ele disse, olha, eu queria que você viesse ser supervisor da escola.
Aí eu disse, olha, mas eu, como supervisor, eu estou terminando o curso de pedagogia, eu não posso ainda terminar isso. Não, mas eu quero que vá. E eu já estava começando a distribuir para pegar. E eu me lembro que eu fui, na época, no GEL, tinha um diretor lá, e ele disse, olha, fui pedir emprego, né? Eu já estava trabalhando no Marista na época, não era no Tomás de Aquino, nessa época fazendo. E aí o cara disse assim, não, tem vaga para ser auxiliar de sala, você quer? Aí eu disse, não, eu queria para coordenação. Ele disse, não, não, você tem perfil para ser coordenador. Coordenador não, você vai ser auxiliar de coordenação. Ah, tá, muito obrigado, tchau, tchau. Eu todo empolgado, achando que eu era a bala que matou Getúlio, né, quando a gente dizia na época, né? A última Coca-Cola e nada. Aí, tá bom, aí quando chega o convite do Tomás de Aquino, que eu aí era para ser supervisor geral da escola. E eu estava, e eu disse, vou aceitar o desafio. Rapaz, eu mergulhei com tudo. Cheguei no Tomás de Aquino e começamos a fazer trabalho. Primeira coisa era botar todo mundo para estudar, porque o professor tinha que estar estudando. Eu não gosto de professor que terminou o curso e não está estudando. Ele tem que fazer alguma coisa para... Reciclar. Eu digo assim, de rememorar a história do que ele aprendeu e discutir, porque você vê hoje eu tenho várias técnicas de aprendizado, eu não posso ficar com a mesma técnica só de repetição, de ter um planejamento de um ano e passar para o próximo ano, passar para o próximo ano. E aí eu tive uma professora que disse, eu não vou estudar, você não me obriga, tal, não sei o quê. E paralelamente surgiu a lei, dizer que todo professor tinha que fazer a formação, tinha que ter o curso de pedagogia para estar dentro da escola. Aí eu me beneficiei. Aproveitou. Aí foi bom, mas todo mundo tinha que estudar, tal, não sei o quê. E aí foi. Hoje, essa profissional veio agradecer já, várias delas vieram agradecer, porque só assim estudou, se formou, conseguiu, foi para a escola pública, tal, não sei o quê, se aposentou atualmente, que já tinha muito tempo de escola. E aí eu fui tomando gosto. Aí eu botei, tá, agora eu vou pensar na minha escola, como eu quero. E eu moro no bairro Montese, e aí eu olhava uma escola que se chamava Colégio Juvenal Galeno, era cheio de alunos. E aí, paralelamente, eu olhava, tal, não sei o quê. Com 2 anos que eu estava no Tomás de Aquino, eu recebo o convite para ser diretor do Geodunas. Estudei lá. Estudou lá? Pronto, aí o primeiro foi Marcondes, diretores, Enio, Marcondes, e o último ano depois de Marcondes fui eu. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu me apavorei, aquela imensidão de coisa aí, eu disse. Na realidade, Chico Sampaio, em 98, acho que 98. 98 para 99. Foi o ano que eu fui morar fora. Foi? Aí é um colégio que surge com uma proposta mega interessante, mas que não consegue decolar, na realidade, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me apavorei, eu li assim, disse, rapaz, não aceito esse desafio, não. Como a gente ficava conversando com esses amigos, eu sempre fui muito curioso, o GEL tinha uma fama de demissão por demissão. Mudava muito, era rotatividade de professor, era muito forte. Aí eu disse, não vou. Aí o Chico disse, não, você vai. O Chico chega no Tomás de Aquino me procurando. O meu coordenador era Sampaio, Luiz Sampaio. Quando anunciaram para mim, ó, o Chico Sampaio quer falar contigo. Eu pensei que era o Luiz Sampaio, que estava visitando a cidade, que era meu assessor no seminário. Aí eu disse, teve aqui, eu não sei porque eu confundi Chico Sampaio, Luiz Sampaio. Vou ao encontro dele. Quando eu chego lá, eu disse, não, a confusão novamente teve a irmã Glória com o Chico Sampaio. Eu disse, não, e você? Ele disse, não, é porque o Nazareno lhe indicou para que você viesse para cá. O Nazareno tem uma pessoa, cunhada, que é casado com não sei quem da família dele, que trabalha no Tomás de Aquino e ela admira muito o seu trabalho e falou de você, que você estava fazendo no Tomás de Aquino. E a gente tinha conseguido, em 2 anos de São Tomás de Aquino, praticamente dobrar o número de alunos. E o GEL ficou encantado com isso, né? Mas não foi um trabalho só meu, era um trabalho de equipe que tinha. Aí o Chico Sam, aí eu disse, vou. Aí ele disse, olha, eu queria chamar você para ser coordenador. Eu disse, não, estou bem, tá. Aí supervisor, eu disse, direção. Eu disse, direção, eu disse, eu dobro o seu salário. Não quero nem saber quanto é seu salário, eu dobro o seu salário. Então, aí eu disse, rapaz, estou bom de passe, né? Mas eu disse, não,
Aí eu fui falar com o padre Amorim, e o Expedito e o Vicente. Eu disse, olha, se vocês... ele está querendo dobrar meu salário. Na época, acho que era R$ 2.400, R$ 2.600 que eu recebia. Aí ele disse que dobrava com 99 para 2.000, né? Você ganhar 5.000 já era muita coisa. Hoje ainda muita gente ainda vibra com esse valor, né? Então aí eu disse, e estava oferecendo isso, mas eu só quero, porque tinha um projeto para montar no Tomás de Aquino que eu queria efetivá-lo. E eu estava no processo, não tinha concretizado. E a gente já tinha avançado muito com o número de alunos, com os resultados que estavam vindo, e que por coincidência nesse ano, e como eles gostam dessa coisa, né, esses colégios maiores, o menino que tirou o primeiro lugar na Federal era aluno nosso, do Tomás de Aquino. Aí eles ficaram doidos. Aí, conhece esse menino, me diga o nome e tal, não sei o que. Rafael era um menino estudiosíssimo, estudou dentro da coisa, mas era uma coisa assim, ele que inclusive não fez nem medicina, fez um curso na área de humanas, que era um absurdo esse menino ser desperdiçado na área de humanas. A cabeça era muito voltada mais para as áreas que desse resultado, né? Aí eu entro, aí eu digo, não vou não. Aí peço ao padre, porque ele aumenta só, era R$ 400 ou 600 para chegar aos 3.000 e eu não saí do colégio. Como eu mexi em todas as áreas lá, como supervisor, eu sabia que tinha um dinheiro que poderia fazer isso. Eles disseram que não podia. Fiquei muito triste, né? Porque eu queria ter ficado lá. Aí, tá bom. Não dá. Tá bom, vou dar a resposta para o Chico Sampaio que eu vou aceitar. E eu pego o carro, vou para São Simão. Naquela época era aquele tijolão, né? O Motorola, PT550. PT550. Aí eu, no meio do caminho, desligo o celular para não atender ninguém, chateado. Porque eu gostava muito do Tomás de Aquino, né? Foi a escola que me deu a oportunidade de ser supervisor, desenvolver o que eu estava achando que daria certo. Aí vou-me embora. Aí vou para o Chico. Aí quando eu chego lá, o Chico disse, pronto, é a última vez. Aí o Chico disse, Alexandre, antes de você falar, eu vou dobrar e dar mais X valor para você. Eu já ia dizer sim. Tá certo que sim. Aí ele disse, olha, eu vou tá mantido a dobra do dinheiro e mais tanto para os gastos de gasolina, não sei o quê. Um auxílio, né? Aí eu disse, eita, agora me pegou. Mas já ia dizer sim, né? Eu já dava certo que ia dizer sim. Aí eu disse, deixa eu pensar. Não, Chico, aí ele, muito bem, tá, não sei o que, tá. Aí, parabéns, eu disse, agora deixa eu dizer. Eu já ia dizer sim, viu? Mas eu quero o que você prometeu. Porque aí eu disse, então eu vou juntar o dinheiro, passo 2, 3 anos dentro do GEL, e para abrir a escola. E aquela escola que eu falei, Juvenal Galeno, eu olhando, o número definhando de alunos, né? Estava caindo, e eu querendo saber por quê. Passava lá, conversava com o aluno, tinha aluno do meu prédio que era de lá, conversava com os pais e tal. Eu disse, eu vou comprar essa escola. Eu disse, eu vou comprar. Aí, como eu sempre utilizei, eu sempre pensei assim, utilizo 40% do meu salário para mim e 60% vai para uma poupança, para quando eu quiser comprar à vista, fazer as coisas tudo bem. E aí eu vou guardando, levando, né? Não precisava desse dinheiro todo para... O que eu precisei foi comprar algumas camisas, porque ia atender um público diferente, calça, essas coisas que a sociedade valoriza mais, né? E a gente tem que atender também essas demandas. Aí eu entro no GEL, ótimo, maravilhoso, tenho a oportunidade, conheço, eu só tinha trabalhado em escolas católicas, era uma visão muito inocente da educação, não era aquela versão de ser predador, de buscar aluno, que tá, você é bom demais, eu tenho que ir tal. E aquilo tudo, foi tudo novidade para mim, né? Eu absorvendo tudo, vendo o que era, e eu disse, puxa, a educação na minha cabeça deu um giro. Né? Era onde eu via o aluno na escola religiosa mais humanamente, tal, não sei o quê. E aquele pessoal que estava ali tinha a ideia de outros resultados, queria outra coisa. E aí a gente foi. Quando foi em setembro para outubro, o colégio, que era a cooperativa, ia fechar, do Banco do Nordeste. Que era médio. Né? Era um colégio que tinha... cooperativo do Banco Nordeste, né? Ia fechar. E aí, o Chico Sampaio foi chamar os meninos em massa para poder
ir para lá. E isso tinha concorrência com os outros colégios que queriam dar bolsa, pegar. Aí vinha aluno do colégio militar, que era para ver se eles podiam ficar lá, porque era aquelas coisas. Aí eu disse, isso aí eu não faço. Eu disse, eu não faço porque eu não acredito nisso. Eu acho que o aluno pode vir, mas não, mas a gente precisa. Bem, isso aí desde o início que eu disse que eu não fazia. Aí quando foi em outubro eu pedi para sair. Aí, não, vamos aguentar aí, fiquei até março para poder organizar a saída e dar um resultado, né? O GEL vinha perdendo todo dia, todo ano, um número X de alunos. E quando eu saí em março, nós conseguimos aumentar em 13 alunos a mais do ano anterior, que já depois do início ele nunca tinha um resultado positivo, sempre estava caindo o número de alunos, né? Então, aí pedi para sair e aí eu fui dar aula só na faculdade. Comecei a dar aula na faculdade, da UVA, no projeto UVA, aí fui para as particulares, e aí eu comecei a dizer, agora o colégio. Aí fui lá no Juvenal, passei a noite, essas coisas que Deus sempre inspira. Aí eu passei e bati na porta do colégio, estava tendo cursinho. Aí eu disse, olha, o colégio está para vender? Aí o cara disse, não, se tu tem um telefone do dono aqui, porque eu estou achando o colégio assim, tá? Eu vou te dar. E deu o telefone, que era o nome do seu Girão, que era trabalhar na Cagés. Aí eu liguei à noite, seu Girão, se eu penso em vender seu colégio, tal, não sei o quê. E isso sem dinheiro, né? Eu quero comprar um colégio sem dinheiro. Mas você vai dar um jeito, né? Aí eu tinha, na época, acho que era 11 mil no banco, eu sei que estava um total de 30 mil reais, é o que eu tinha. E tinha um sócio, que eu tinha proposto a sociedade com o Fernando, para a gente abrir o colégio. E aí a gente foi correndo, mas tu não tem dinheiro, como é que vai fazer? Calma, vamos ver. Aí eu fui negociar. Fui um sábado, olhei o colégio, adorei, eu disse, é esse colégio que eu quero. Aí o cara, você quer comprar? Eu disse, quero. Vamos comprar. Aí o cara, 320 mil. Eu disse, não compro de jeito nenhum 320 mil. Aí foi baixando. Aí ficou em 270. Aí eu fui lá, 260. Aí 240. Tá bom. 240 mil. Não, minto, 210 mil. 300 e pouco aí. Tá bom. Aí quando ele disse, tá bom, aí ele disse, agora você vai, como é que vai pagar? Aí eu disse, não, agora vamos saber como é que nós vamos pagar. E quantas vezes o senhor divide? Aí ele disse, não, estou falando à vista. Eu disse, se eu acho que eu tivesse 210 mil, eu não estaria na aplicação do que está pagando o colégio assim dessa hora. Aí ele, não, mas eu pensei, não, o que eu vou fazer é assim, eu já puxei aí, descobri que ele estava devendo isso, devendo aquilo, ele disse, a gente vai pagar em dívidas. Mas eu vou dar uma entrada. O pai do Fernando tinha um terreno no Zé Valdo. Aí eu disse, Fernando, aquele terreno do teu pai. Aí ele disse, mas tu vai comprar o terreno? Não, ele entra na sociedade. Entra na jogada. Entra na jogada, depois quando eu consigo o dinheiro, eu pago a ele, a gente devolve e depois a gente vai. Aí, mas tá vendo que papai vai deixar isso, tal, não sei o quê, tal, não sei o quê. Não, vamos falar, eu tenho um não já, mas eu vou tentar falar. Aí cheguei, seu Gés, e ele gosta muito de mim. Aí ele disse, pois não, Alexandre, seu Gés, assim, aí contei a história. Aí eu queria o seu terreno já foi invadido, já tem não sei o que, tal, não sei o que. E aí o senhor vende, por quanto é que o senhor quer vender? Ele disse, olha, eu estava pensando em vender, mas você tem razão, tá? Aí foi os irmãos dele, tal, não sei o que, aprovado. Aí eu disse, mas quanto é que o senhor vende? Ele disse, eu quero 90 mil, no mínimo 90 mil. Eu disse, tá certo. Aí eu disse, se passar de 90 mil? Ele disse, é seu. Mas tá certo. Aí eu fui para o seu Girão, tá certo. Tem um terreno para você. Ele tem um filho que era engenheiro, queria construir casa. Aí disse, tem um terreno bom lá no Zé Valdo, perto da lagoa, tal, não sei o que. Tá certo, eu quero. O senhor vai olhar, ver se o senhor quer. Ele gostou do terreno. Tá bom. Quanto é que você quer no terreno? 150. Aí ele, 150? Aí ele, 150, mas não vale, não sei o que, não sei o que. Aí fomos lá, ficou por 120. Ele recebeu como 120. Aí eu, ótimo, 120 mil. Já tinha pago 120, mais da metade, né? Aí eu, feliz da vida, 120 mil, agora vamos pagar o restante das coisas, né? Ele aceitou, ele entrou como sócio, entramos, fizemos a coisa, abrimos a escola. A escola tinha... Então, esses 90 mil você não pagou a ele? Aí já está pago agora. Agora já pagamos. Agora já pagamos, já faz tempo que pagou. Aí nós fomos, aí acertamos tudinho. Aí o colégio foi, agora o colégio estava devendo FGTS, professores, aí foi fazer a indenização e a gente ia pagando. Tá? Com menos aí, nessa época eu fui convidado para ser diretor
do Lourenço Filho. Aí eu fui ser diretor do Lourenço porque eu fiquei sem dinheiro, os 30 mil, mas tudo era para ser. Aí, Fernando, então tu vai ficar na direção. O Fernando trabalhava no Dom Lustosa, que era outro colégio, como coordenador. Fernando, tu vai para cá e a gente vai se virar. Aí o doutor Antônio, Alexandre, parabéns, tal, não sei o quê, mas você não pode nos abandonar. Eu disse, não, não vamos abandonar, não. Aí deixou tudo certo, com 6 meses, meu amigo, olha, eu disse, rapaz, eu tenho que ir para a escola. Não vai dar certo eu deixar a escola lá só, não, com o Fernando, não. Aí eu disse, Antônio, eu preciso sair. Ele disse, mas você não ficou, a gente não fez um contrato de 3 anos no mínimo? Eu pago a multa. E resolve, a gente... Ele disse, não, pode sair, uma boa, tal, não sei o quê. Aí saí, aí fui, voltei, né? Aí vamos fazer lá no colégio. Aí no colégio, eu agoniado. A gente tinha, na época, 120 alunos quando a gente foi começar. Só que 120 alunos tinha dependência na escola. E dependência eu particularmente não gosto, porque são alunos que não estudam, são mais fora de faixa. E isso foi isso um dos motivos que afastaram muita gente do colégio Juvenal Galeno na época. Aí eu disse, não vamos ter. Aí tiramos, moral da história, nós iniciamos o ano de 2000 com 80 alunos. Da educação infantil até o 9º ano. Infantil 2 e 3. 80 alunos. 80 alunos, somente. Aí eu fiquei doido. Aí você tem que fazer movimento para que o colégio aconteça, né? Aí eu ia para lá de manhã, aí chamava os meninos que gostavam de jogar bola, liberava a quadra, mas eu disse, ó, vocês têm que ir todo gol, fazer muito barulho. E aí você traz os colegas para a torcida, e eu ficava na calçada do colégio. Aí eles ganhavam bombom, din-din, a gente fazia, porque eles fazendo barulho, aí o pessoal passava na calçada e disse, tá tendo aula tarde aí? Eu disse, tá, é um movimento danado de menino, mas me estavam ganhando, era din-din, era coisa para fazer o marketing, né? E aí eu disse, vamos fazer alguns movimentos. E aí começamos a fazer um movimento, a Paixão de Cristo. Fizemos circulando a rua do colégio, do Montese, indo com os meninos. Chamamos pessoal. Aí fizemos anúncio, muita gente foi, a gente tinha muitos amigos, aí vamos para dar. Aí foi a primeira vez que fizeram uma reportagem da escola com a Paixão de Cristo aqui em Fortaleza, em escola e externo. Filmaram desde o início e tal, tudo. No outro ano ainda foi maior o espetáculo, ela foi a 24ª agora, a Paixão de Cristo. Você vê, é um sucesso. Depois dá uma entrada no Instagram nosso, você vai ver. Todas as unidades a gente fez. E aí eu dizia, vamos fazer barulho, né? E fazia tudo, a gente fazia barulho. A gente fazia uma coisa, aí eu ia, ligava para a televisão do orelhão que tinha na frente do coisa. Alô, olha, aqui no colégio tal, tá tendo uma coisa tão interessante. Eu passei e eu vi um movimento tão legal e fazia. Aí, em 2 anos, nós fomos à escola, geramos mais mídia espontânea. Se você pegar Verdes Mares, Jangadeiro, tudinho, foi um enxame, a gente começou a crescer. E no outro ano a gente dobrou o número de alunos. Dobramos. Aí a gente, pronto. Aí chamei uma professora e disse, se tu conseguir botar o aluno da tarde é teu. Eu não quero nenhum tostão disso aqui, mas eu quero botar a tarde pra gente ver. E aí a professora foi e fez, aí a gente começou a fazer, aí fizemos esse movimento da Paixão de Cristo, aí fizemos a primeira caminhada pela paz no Montese. Aí entramos, aí a gente tentou formar uma associação, aí formamos tudo na área da educação. Aí isso foi muito gostoso, porque a gente viu crescendo as coisas e os professores abraçando. Eu acho que o sucesso hoje é mais porque nós temos uma equipe unida, né? Muito unida. E aí apareceu uma oportunidade, com 2 anos, no 3º ano, o colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era o reitor da Unifor, Colasso, eu recebi uma ligação me chamando para ser diretor do colégio, que tinha as irmãs que estavam deixando a escola, e na época havia uma disputa com o evolutivo, na época. E as irmãs, eles começaram com a faculdade, que é a FAMetro. E aí eles não tinham métier de escola. Aí foi quando eles me chamaram para ir. Aí eu disse, olha, eu estou na minha escola, não tenho tempo, tal, não sei o quê. E eu não vou tirar o foco da minha escola para vir para cá, porque ali é meu. E aqui eu não... Eles disse, não, Alexandre, como é que você quer vir? Tal? Aí foi. Aí eles terminaram. Aí eu disse, Fernando, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar o Nossa Senhora de Lourdes
e vamos botar como um agregador de força. Dizer que o colégio está tão bem, que a gente tinha crescido, né, nos 3 anos, que a gente atravessou barreiras na cidade. E aí a gente foi para o Nossa Senhora de Lourdes. E aí eu assumi a escola, mas sendo remunerado pela FAMETRO na época, né, que era o Empreendimento Paracanaú. E aí a gente fez a jogada, aí o colégio, tanto um quanto o outro, foi crescendo. E eu tinha uma ligação, aí fiquei com as 2 escolas. Aí no ano seguinte, que aí foi formando a rede. Aí aí entrou o Tomás de Aquino, em 2008, né? 2008 entrou o Tomás de Aquino, o Rosa Gatorno, aliás, 2002 entra Nossa Senhora de Lourdes, aí 2008 a FAMETRO cresce, e aí diz, ó, eu preciso de espaço, aí eu fui com a irmã Lucinda lá no Rosa Gatorno, conversei com ela, ela disse, não, a gente quer vontade de arrendar. Aí conseguimos o arrendamento do Rosa Gatorno, aí transferimos os alunos do Nossa Senhora de Lourdes para lá, isso com muito trabalho, assim, de buscar mesmo, de coisa, estudando, trabalhando meios e fazendo coisas. E aí a gente foi fazendo a escola viva, porque os professores estavam estudando, e a gente criou uma viagem dos professores. Professores, vocês querem conhecer tal estado, a escola paga metade, vocês pagam a metade. Para que os professores pudessem estar presentes em todos os ambientes da escola, que pudessem estar em todas as programações da escola. E aí os professores se empolgam porque a gente foi para São Paulo, foi para Pernambuco, foi para Paraíba, fomos para Alagoas, fomos para Maranhão, 3 vezes em Pernambuco, fomos a Belo Horizonte, Minas Gerais, e a gente fazia assim, todo o trabalho que tinha de festa, de tudo, a escola não recebia o dinheiro, era deles. Então a barraca, né, comida, brincadeira, Parque Agnes, aí eu gosto de escrever história e escrevia a história todas ao inverso do que era original, por exemplo. O lobo que era mau, era a história do lobo, que no final conta por que ele era mau e se as pessoas dariam uma chance a ele com coisa. Então ele deixa de ser. Aí a gente começou a fazer com os professores. Então quem fosse participar da peça ganhava em triplo do que. Era um pátio, a gente não tinha auditório ainda, não tinha nada. E aí a gente fazia no pátio. E a gente chegou a vender 200 ingressos de crianças que iam com os pais, com as famílias, aí todo mundo ia, e eram os professores que faziam a história, e até hoje. E esse dinheiro era voltado para ir para a viagem. Conseguimos o dinheiro, a metade do professor, a metade do colégio, e ainda o professor ainda recebia dinheiro para a viagem. Porque as festas, os teatros, né, todas as coisas que a gente fazia, era todo mundo junto. Então, aí também é uma coisa que eu acho que é interessante da gente lá, é que no dia de festa como essa, a gente tinha as equipes, né? Então, eu ia para a equipe, não era para ficar só recebendo, mas eu ia para a arrumação. Tinha vezes que eu ia para a equipe do banheiro, então tinha que entregar a escola limpa, né? Não tinha um zelador, era a gente não organizou a festa, então nós tínhamos que entregar a escola limpa. Então, se eu precisasse lavar o banheiro, até hoje a gente faz isso, não tem nenhum problema. A gente vai, lava o banheiro, tem a equipe do banheiro, masculino, feminino, o pessoal que tira as cadeiras, bota as cadeiras no lugar, que é uma outra dimensão. Então a escola, ela entra numa escola mais viva. Então eu tenho profissionais hoje que trabalham com a gente e assim, eu tenho um convite para ir para outro canto, mas eu não vou porque eu quero ficar aqui. Me deixe pelo menos com algumas aulas aqui. Mesmo que a escola outra pague melhor, tal, mas eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente que a gente sente que tem carinho, que tem amor. Então isso para mim é uma marca muito grande da Rede Agnes, né? E aí também a gente surgiu com uma ideia assim, as escolas estavam fechando. O primeiro foi Nossa Senhora de Lourdes. Foi Nossa Senhora de Lourdes, que o colégio estava caindo, aí a gente foi chamado para resgatar o colégio. Aí deu certo, aí depois nós fomos para o terceiro, que foi foi o Tomás de Aquino, né? Aí depois do Tomás de Aquino, a gente foi para o Agnes, o Olinto Studat. Qual ano? 2008, Rosa Gatorno, 2012, Olinto Studat, 2015, Mas 2008, Tomás Aquino e o Rosa Gatorno, foram os dois juntos, né? Na época. Aí depois veio o Olinto Studat, depois veio o Menino Jesus de Praga, veio o Ellery, Colégio Agnus Ellery, depois o Menino Jesus de Praga, MJP, que é no Carlito Pamplona, e por último veio o da Lagoa Redonda,
que é o Qual Agno ano? Sul. Agno Sul faz 3 anos, né? Foi no ano da pandemia. A gente abriu no ano da pandemia, que doideira, né? 2020. No ano da pandemia, abriu. Todo mundo fechando escola, a gente vai abrir. Quem teve a oportunidade, a gente vai abrir. E funcionou legal. Teve problema com a educação infantil, mas a gente enfrentou, mas sempre com muita garra, assim, né? E teve várias. Aí tem várias promoções na escola, engraçada, né? Coisa que eu acho que é criativa e boa, né? Pra gente não diz alô, né? Não diz bom dia. Ser Agnes é bom demais. Então a gente entra na sala aí. Ser Agnes, já disse, é bom demais. Dia de sexta-feira ele sai com alguma coisa que simboliza a escola que ele está, né? A cor, pintadinho, uma mensagem, a orientação, né? Para ele vai para o supermercado. Então a gente, ó, compra coisas saudáveis, né? Dá uma lista para que eles possam falar. Se ele conseguir falar, as crianças, né, que o adulto escuta, acha bonitinho, né? Ele fala, não compre açúcar, tal, não sei o quê. Veja, não compre refrigerante, é melhor suco da própria fruta, né? Se puder ter a própria fruta melhor do que a própria polpa. Aí eles explicam, tem tudo explicadinho, aí ele entrega para você e faz uma relação de compras e tal, não sei o quê. Aí a gente foi fomentando essa ideia, né? E hoje nós estamos em 6 escolas, 6 lugares. E, né, eu acho que a missão nossa é a educação mesmo. Eu descobri muito quem teve, né? E o Fernando, que é meu sócio, também comprou a ideia, né? Que foi uma das pessoas que dá mais força para a gente, né? Que foi de fator decisivo para a gente manter, né? Que é nosso braço direito, né? A família dele nos acolheu aqui, que era uma família que a gente conhecia de Pernambuco e do Ceará. A gente foi acolhido e hoje eu me sinto muito realizado com a escola. Mas o principal objetivo nosso, da nossa escola é criar pessoas felizes, pessoas realizadas e capazes de exercer aquilo que ele gosta, né? Eu tenho uma turma até o ensino médio, mas às vezes eu converso com o pai e falo, seu filho não deveria fazer vestibular esse ano. Para quê? Outra, faça outros horizontes para ele, né? Faz uns projetos, o que você quer gastar mais, às vezes, porque eu queria. Então, reserve um dinheiro e faça com que ele conheça países, conheça estados, conheça outras cidades, que é o que vai dar amplitude cultural. Né? As pessoas estão muito limitadas ao academicismo. Abre muita mente. Muito, você consegue estar com outra cultura. Eu digo, ó, todo brasileiro, uma cidade de referência, São Paulo, para você passar pelo menos uma semana por lá, 3 dias que seja, para ir numa Paulista, para você ir num Brás, para você ir numa Paris, para você ir e conhecer algumas coisas que você tem contato com todo mundo. Então, você vai ampliando horizontes, né? Eu acho que muita coisa de conceitos e preconceitos são formados porque a gente não tem a coragem de abrir novos horizontes. Temos medo, né? Estamos dentro das nossas caixas, né? E o medo é a pior coisa que tem, né? Então, eu acho que na educação não dá para ter escola quem é medroso. Quem tem medo de arriscar, quem tem medo de sonhar, e sonhar juntos, né? Eu acho que a gente tem que ser eternamente jovens, né? Pode estar cabeça branca, né? Só não pode estar trocando as ideias, né? Mas se tiver tranquilidade, consciência, ser exemplo, né? Eu acho que escola é um celeiro de ideias. Eu não posso cortar as ideias dos alunos, né? Eu posso questionar, eu posso ter abertura para questionamentos, mas eu não posso cercear o direito do aluno sonhar, de querer ser aquilo que ele deseja, né? Com todas as dores, com todos os percalços que ele vai poder correr. Eu digo, ó, você quer ser o quê? Se você for bom, você tem espaço, né? Se você for um médico medíocre, você não vai ter espaço em canto nenhum, né? Se você for um jornalista medíocre, você não tem espaço nenhum. Mas se você for bom, todo mundo vai te querer, todo mundo você vai correr atrás. É lógico que tem algumas facilidades para quem tem uma condição melhor. Isso aí é uma verdade. Mas quem quer, que corre e busca as coisas, sendo incentivado, tendo a oportunidade, vai longe, cara. A gente tem... Hoje eu tenho, por exemplo, uma das meninas que eu me orgulho hoje, ela é modelo para gordofobia, né? Ela resolveu, ela não queria fazer regime. A beleza dela, estética, era do jeito que ela é. Uhum. Aí você dizer, lutar... Plus size, né? Plus size. Aí você lutar contra isso, né? Você dizer, você precisa fazer um regime, faça uma redução. Não. Você vai viver com aquele teu peso, vai viver com as consequências que esse teu peso pode dar, e você vai se cuidar dentro daquilo. Né? O que importa ser mais? Né? É você estar pousando
nas redes sociais rindo e tá arrasado por dentro, né? Tá sozinho, tá no meio de uma festa, mas tá sozinho, brincando, tal, tal. Então a gente tenta muito isso dentro da rede Agnus, ser essa luz, né? E como a gente não tem, nós temos uma experiência no Agnus Heller, que é uma experiência que a gente fez com os nossos coordenadores. Nós tínhamos 10 anos, e aí a gente disse, ó, tinha um Agnus Heller que a gente ia abrir, 10 anos? 14 anos, 15 anos, quando completou 15 anos. Aí 15 anos eu disse, olha, eu chamei a TT, a Ariana, eu, Fernando, eu e Fernando chamamos a TT, a Ariana e a Josi. Disse, olha, nós estamos comprando uma escola, mas essa escola é de vocês. Ah, eu não tenho dinheiro, como é que a gente vai fazer? Vocês vão pagar quando a escola começar a funcionar, dar o dinheiro, vocês vão repor naquilo que vocês têm. Nós vamos entrar na sociedade, vamos dividir a sociedade em 5, nós vamos bancar, e tudo que for dando lucro vai ser de vocês. E hoje a escola está lá. E elas estão renovando. A ideia da gente daqui a pouco a gente sai e elas ficam com a escola. Porque a outra ideia, eu acredito muito na partilha, né? Então, eu acho que o que eu tenho hoje é suficiente, eu não preciso ter mais ostentação, não precisa disso. O que eu preciso é o quê? Viajar, ter uma boa casa, boa alimentação, me vestir do jeito que eu gosto, tal. Que é isso que a gente tenta pregar dentro da escola, né? Sim. Você não precisa... Por que você precisa acumular? Né? Ter um plano de saúde, porque é necessário, e questionando, né? Porque hoje eu digo lá na escola, os pais dizem, porque vocês são assim e tal. Mas não é correto. Né? Você não pensa mais num cemitério público. Se você for observar, todo mundo está pagando plano funerário dizendo que é uma vantagem que tem direito a 10, quer dizer, eu tenho direito a matar 10 pessoas para enterrar 10 pessoas. É uma coisa de doido, né? Você vai olhar assim, né? Você está... água, né? Água é obrigação. Aí você hoje popularizou que você não toma mais água da Cagés. Né? Você tem que tomar água, entre aspas, mineral, ou adicionar, tal, não sei o quê. Tá entendendo? Você, sem perceber, a classe média vai tendo gastos que, na realidade, é a única classe que reivindica, e ela está perdendo esse poder, né? Porque o cara, quem é muito pobre, né, miserável, está numa situação de pobreza absoluta, ele está brigando para sobreviver. Né? O que é muito rico não está nem aí. Essa classe média que fica apertada, que pensa que é rico, que pensa que é pobre, que pensa está numa crise de identidade existencial muito grande, quem eu sou nessa história, está pagando tudo. Né? Você vê, hoje nós temos 10% da população que estuda em escola particular. Assista a reportagem, parece que todo mundo estuda particular. Porque vai fazer matrícula, diz os gastos, matrícula, IPVA. Quem que tem carro na cidade que vai pagar IPVA? E uma série de coisas. Aí dá a sensação... Né? O impacto é muito maior quando sobe a passagem do ônibus. Né? Que é muito, né? Então, mas a pessoa diz, subiu escola. Tu está na escola pública, o que é que tem que reivindicar? Escola pública boa, de qualidade, e que nós deveríamos ter. Né? Eu cumpro um papel que é do Estado. E os nossos pais fizeram isso, estudaram uma grande maioria em escola pública. Mas aí vem uma questão muito interessante, que eu digo assim, a escola pública, na verdade, ela foi uma escola privatizada para poucas pessoas, porque primeiro não tinha escolas suficientes para todo mundo. Então, quem estava no liceu era a nata da sociedade. Primeiro porque você tinha o exame de admissão, né? Era o antigo exame. Então, a escola pública de qualidade que existia, ela sempre não foi direcionada acessível, não foi acessível. Né? Quando ela passou na década de 80, né, que vai ser pulverizada a escola maciçamente, né, para todo mundo chegar às condições de escola, mas não tinha professores. Né? Aí o que é que contratou? Pessoas que gostam de criança. Mas hoje, por exemplo, nós temos escolas públicas que são as melhores, por exemplo, aqui de Fortaleza. Se você for pensar em escola pública, colégio militar. Colégio militar é público, mas o nível de seleção é lá em cima. Pronto. Mas você tem hoje, por exemplo, hoje nós sofremos com a escola particular. A escola pública do Ceará em si melhorou muito nas últimas décadas. O trabalho que foi sendo feito foi muito bom. Tanto é que você hoje tem a dificuldade no ensino médio de permanência de aluno no ensino médio. Pelas cotas e pela questão de ser o dia todo, das escolas de referência como liceus, o de Maracanaú, por exemplo, tido como uma escola de alta performance, Adalto Bezerra,
César Carlos, né? Hoje há uma ideia de escola pública das séries finais, né? Que é o ensino médio, o antigo ensino médio, que está sendo procurado porque há uma consistência. Os professores tomaram uma outra consciência, mas aí você tem o público de uma boa parte das escolas públicas que a classe média tem medo de botar seu filho por lá. Mas não é mais pela escola de oferecer, mas é pelo público que frequenta. Então, hoje está nessa briga, nessa gangorra nas escolas, né? O que fazer dentro disso aí? Então, que é o mais forte de discussão. Aí, para a gente, eu cumpro um papel que era para ser do município. Eu digo do município porque escola até as séries iniciais é responsabilidade do município. Os anos finais é do Estado, né? Ou da federação. Ensino médio, né? O ensino médio seria. Então, quando você vai para a prefeitura, você tem creche nas prefeituras, meu amigo, você fica assim, que é muito melhor do que creches particulares, por incrível que pareça. No imaginário da gente não tem. Mas o que é que acontece? Eu não quero deixar meu filho, porque criou uma consciência coletiva no Brasil que o que é público não presta. Uhum. É interessante isso, né? Enquanto todo mundo briga para ter o público, aí você vai tendo que é o suspiro do capital, né? Capitalismo selvagem, né? Ou do neoliberal, é dizer, não, eu tenho dinheiro, eu pago, as coisas vão acontecendo porque eu pago, né? Então, as clínicas populares estouram, né? Você faz um esforço de pagar plano de saúde, né? Eu tenho Unimed, mas os médicos que a gente quer não estão mais na Unimed. Hoje a Unimed, eu tenho um irmão que é médico, ele diz assim, a Unimed passa a ser um hotel depois que você fez a coisa completamente, coração, você vai para Messejana, né, que é o centro. Depois que termina lá, e para você ficar com mais repouso, com mais tranquilidade, você vai para um apartamento na Unimed, na Apivida, é esse, mas para você conseguir os médicos de referência, você não consegue mais no plano de saúde. Aí você liga, eu me lembro da cena que eu fiz, eu liguei, eu disse, eu queria marcar particular ou pelo plano, convênio. Ou convênio. Eu disse, não, é particular. Eu voltar, não tinha vaga, eu disse, não, é particular. Tem vaga, tal, não sei o que, aí eu chego, aí eu vou com minha carteirinha, né? Aí quando ela disse, seu Alexandre, eu disse, pois não, você vai pagar agora? Eu disse, não. É pela Unimed. Não, eu perguntei ao senhor se era convênio ou particular. Eu disse, não, a Unimed não é particular, não? Aí ela disse, mas é porque nós temos... Eu disse, não, eu falei 2 vezes alto, aí o médico estava lá na ponta da vez, não, peraí, tal, não sei o que, veio acalmar os anos, tal, não sei o que. Aí disse, dessa vez eu não vou cobrar não, mas a próxima vez eu diga que... eu vou dizer tantas vezes que é particular, porque o meu é particular. Ele disse, mas Alexandre, quem tem que reivindicar para que a Unimed te pague melhor é o senhor, não sou eu, não. A Unimed me cobra e eu pago aquilo que ela... Né? Então, a inversão de a gente buscar os nossos direitos, ela está se esvaindo, né? A gente não acredita, escola não acredita no Grêmio escolar, a gente não acredita mais na política, não acredita em nada. Então, o sindicato não vale. Onde poder ser representação tua, minha, a gente não está acreditando, né? E como foi que começou essa sua ideia aí da associação? Já existia ou vocês criaram? Não, aí a gente tinha um colégio chamado Monteiro Lobato, lá no bairro, que era Dona Socorro, e ela, um dia a gente conversando, ela disse, vamos formar uma associação, Alexandre, você topa? Eu disse, topa, era o que eu queria também, e a gente formou. E eu me lembro que a primeira reunião da associação, eu passei em várias escolas chamando, fiz lanche, tudinho, preparei tudo, um ambiente bonito, não foi ninguém. Foi mesmo? Ninguém, né? Ninguém, rapaz. Sobrou o lanche, pessoal. Na mente, se chegasse pensamento para cada um, estava tudo esculhambado. Porque estava tudo afetado. Aí no outro dia, eu passei em todas as escolas. Por que você não foi? Alexandre, só faltou você. Foi. E foi todo mundo, foi. Todo mundo. Só faltou. Eu vim porque você me deu mais certeza de todo, foi você. Tá? Não, na próxima eu vou. Aí, uma semana depois a gente fez. Aí foram 5. Das 15 convidados foram 5. Depois pegou. Aí a gente começou a fazer movimentos de estudo. Só, a gente pode fazer junto, coletivo. Uma palestra, um movimento. Aí a gente criou um simpósio. E aí foi voltando. Hoje são 72 escolas que participam da associação. E é interessante, a gente tem um encontro
que inclusive nós vamos fazer agora em setembro, dia 29, que se chama, a gente teve a ideia de formar um encontro de temas polêmicos na educação. Porque eu ia para seminários, congressos, encontros nacionais, era o mesmo tema. Disciplina, planejamento, e eu dizia, e o que corre na escola que a gente vê todos os dias? Né? A gente vê depressão. Aí coloquei depressão infanto-juvenil. Sexualidade. Pois todo mundo está chamando atenção para isso. Eu tenho um menino de 13, 14 anos que já disse para a mãe que é gay. A menina que quer. E aí, como é que a escola está trabalhando nisso? Né? Então a escola não pode fechar os olhos. Suicídio. Eu sei que a gente não pode falar em tudo, mas eu precisava trabalhar com os professores para trabalhar isso. A questão da tanatologia. Qual é a escola que um pai não morre, uma avó, e esse menino volta para a escola, e como é que a professora está trabalhando isso? Acolhida, né? Acolhida, né? Dizer que a morte é um processo, mas também buscar. Então, a gente começou a ter. Aí a gente trouxe para algumas discussões esses temas, né? A depressão infanto-juvenil, eutanásia, o que pensa sobre eutanásia, assuntos que estão nos bastidores, né? Professoras com a questão de apanhar, né? Da violência doméstica com as professoras. Né? Apanhar em casa e apanhar dos alunos também, não? Porque isso no ensino privado não tem muito, mas no público eu acho tem, é mais comum. E eu acho que tem essa onda de violência que às vezes esse apanhar, ela não se parte mais só na batida, né? Não, no tratamento, né? Por exemplo, nas escolas particulares existe uma soberba, às vezes, das famílias de achar que está pagando e a professora tem que ser submissa a tudo, né? E a gente está vivendo numa sociedade, que eu sempre digo na escola assim, que é de felicidade eterna. Ninguém pode ter contrariedade. Isso faz parte de uma criança quando se contrariar. Eu dizer não para uma criança, por que não? Você teve tudo sim, essa construção desse homem, que o que é que você está vendo hoje no mercado? Pessoas de 20 a 30 anos com dificuldade de fixação. Por quê? Porque é tudo muito rápido, as coisas aconteçam da noite para o dia, remuneração lá em cima, né? Então você tem uma sociedade hoje que os meninos querem tudo muito bom, mas não tem esforço. Acho que vou ganhar dinheiro na internet. Hoje, da noite pro dia. Eu fui para o terceiro ano, lá no colégio messejano, trabalhar com os meninos do terceiro ano. Aí eu perguntei o que é que eles queriam, né? Eu fiz ser youtuber, ser influencer digital. Por quê? Porque eu não preciso estudar. Não. Meu amigo, você ser influencer pode ser de besteira, ensinar a comer pipoca. Mas se você não for criativo para todo dia ter alguma coisa, uma semana, uma hora, você está fora do mercado. Né? Então, essa ideia do científico, do acadêmico, né, eu tenho que voltar e dizer, estudar não é coisa boa não, meu amigo. Ele tira das coisas que você tem prazer de fazer. Né? De um esporte, de um cinema, de um Netflix, de o que você quiser. Estudar você tem necessidade de consciência, mas é necessário. Então, tem que dizer para essa geração que é necessário eles terem algo para atingir. Senão, eles não vão conseguir. Eles não vão atingir. E aí você tem pessoas até 35 anos dentro de casa. O teu objetivo, o meu objetivo, a geração da gente era querer ser um apartamento, sair de casa. Hoje, por que eu sair de casa? Se eu tenho uma cama de casal dentro do meu quarto. A minha mãe e meu pai dizem, não, é melhor aqui dentro de casa, que é mais seguro do que a violência do mundo aí fora. Tá entendendo? Então, muda-se os valores e que não tem esse valor. Eu vou substituindo algumas coisas e não colocando nada. Né? Nada de preceitos. Né? Eu substituí, por exemplo, eu tinha um batizado que todo mundo era católico. Aí tinha um batizado, era um significado da família, festa, tal. Tira o batizado, não boto nada aqui. 15 anos, apresentação de uma menina para a sociedade, tá? Tira os 15 anos da menina. Né? Se eu fosse apresentar uma menina de 15 anos para a sociedade, todo mundo dizia, essa menina vivia em tal canto, vivia em tal canto, vivia em tal... Já estava totalmente no mundo, não tinha mais o que apresentar para a sociedade, que ela já era apresentada. O casamento já entra numa situação de término, né? Diz, ó, a gente vai casar, mas se der certo, a gente fica. Se não der certo, a gente se separa.
Então, se eu já faço uma condição, eu não faço esforço nenhum de te aguentar nos teus azedumes da vida, e você me aguentar nos azedumes da meu, a gente vai conviver como? Né? Na sala de aula, o menino, vai ter um menino que não gosta de mim. Me chamou de gordo. Chamou, meu amigo. Você é gordo? Sou. Você não gosta, você vai dizer para eles. Não gosto, vai trabalhar com isso. Agora, obrigar. Não, porque é bullying. O bullying existe, a gente precisa combater, mas algumas coisas essas criançadas precisam resolver. O pai quer resolver tudo. Quer resolver por ele. Aí você tem um menino que está numa escola, você diz, vai na secretaria, ele não sabe onde é a secretaria. Vai na sala do seu colega, ele não sabe onde é. Aí você chega a um momento que você diz assim, puxa, o que é que estão fazendo com essa geração? O que é que está sendo feito, né? O que é que você foi morar nos Estados Unidos? Perfeito. Você teve que ter... O que é que você apanhou lá nos Estados Unidos? O que é que você engoliu de sapo? O que é que você, né? Você, por ser brasileiro, né? Uma série de coisas. Mas você aguentou as contas que você tinha um objetivo. E você podia até ter pensado em desistir? Poderia. Mas quando você disse, não, fique, vai mais um pouco, vai mais além. Porque você tinha algo, querido. Essa geração, tudo que contraria, quer desistir. Aí fica mais complicado. A gente aprende muito nos momentos difíceis, né? Pensar em desistir é normal, acho que em todas as áreas da nossa vida, né? Com certeza, né? Você pensa em desistir de casamento, você pensa em desistir do emprego, do negócio. De tudo, né? né? Por quê? Porque quando você é colocado de frente com uma dificuldade, né? Você é mais fácil, digamos, desistir do que encarar e superar, né? É uma fuga, né? Que você está falando, quando a gente foi pegando essas escolas, por exemplo, o Nossa Senhora de Lourdes ia fechar. Estava sem aluno. Então, quando a gente foi para resgatar, nós conseguimos resgatar. O Rosa Gatorno também estava para fechar. Estava com pouco aluno. Aí a gente começou a ter a fama na escola que a gente recebia as escolas para levantar. O Tomás de Aquino ia fechar. Aí a gente foi chamado. Aí começou a ter a fama assim. Aí tem muitas escolas hoje, que é muito engraçado, que eu digo, não, eu posso dar assessoria para você, não vou cobrar nada, mas eu quero que você fique com o seu negócio. Porque às vezes é só um medo de arriscar. Então a gente tem que estar lá para ser... Mas essas escolas vocês assumiram? Assumimos completamente, né? Prédio, né? Tem prédios que já são nossos, tem prédios que ainda não são nossos, né? Mas alugados. São alugados, né? Então, assim, mas é acreditar naquilo que... Todo o projeto de vida, eu me lembro, que hoje faz assessoria para mim, eu viajei para fazer o curso que era Beta Educar, e antes era Encontro Educação, o maior encontro de educação do Brasil, que é em São Paulo. E aí, quando eu viajei com ele, eu não estava com escola ainda, estava viajando, ficamos no mesmo hotel, por coincidência, ficamos no mesmo quarto. Aí, quando eu falei da escola que eu queria, ele disse, não abre escola não, você é doido? Tal, não sei o quê. E hoje ele presta assessoria para mim. No campo de contratação, toda a parte de contabilidade é terceirizada minha. Então, eu digo assim, o sonho da gente, ele não pode ter obstrução de nada e de ninguém. Quem for obstruir seu sonho é você. E se convença, o maior sabotador seu é a sua cabeça. De tudo. Para dar certo ou para dar errado. É você mesmo. Então, o grande sabotador das nossas histórias somos nós. Então, assim, quando eu olho para trás, assim, a escola vai fazer 24 anos esse ano, né? Dá muito orgulho para a gente, porque a gente construiu, do nada, um universo que eu digo assim, hoje, eu digo assim, nós somos reconhecidos na cidade, somos respeitados na cidade, não por ter 5 unidades, mas pela trajetória do que é educar dentro da cidade, por a gente ter um ponto de vista e defender esse ponto de vista, ter uma coisa, a gente desenvolve inteligência, a ideia da gente é desenvolvimento de inteligência, de ter o prazer de que as pessoas que trabalham para a gente, chegar para o zelador, isso é independente, você visita uma escola da gente e conversa com o zelador. Olha, só se ele for muito artista, viu? Para me enganar todo mundo. Mas assim, eles amam a escola, eles amam o ambiente de trabalho. É prazeroso para eles, né? Tem as raivas normais que tem, né? Eu sou uma pessoa exigente, né? Já fui mais. Chegava na escola, passava a mão assim, se tivesse poeira, vinha cá. Então, de entregar uma lembrancinha, você como pai vai pegar a lembrança e chegando lá, se for o aluno que faz, não tem problema, pode ser de qualquer jeito. Se for o seu filho, você vai achar lindo. Então, mas se for a professora minha que faz, fora, tem que ser bonito.
tem que ser a coisa mais bonita possível. Porque vai ser o nome da escola, o nome do teu trabalho, o nome das coisas. Então tem essa exigência. Ok? Não, Vamos mas lá, né? é isso mesmo. Agora me diga uma coisa, esse momento que a gente está vivendo dessas violências aí, como é que vocês estão trabalhando, né? A gente estava até falando em off, né? Esses Primeiro de tudo, caso de Blumenau, caso agora em Manaus. veja só, primeiro de tudo, termos a consciência assim, de garantir a segurança interna. Tem coisas que fogem ao controle de qualquer pessoa, inclusive você como pai dentro de sua casa, qualquer ambiente. Dá a responsabilidade de quem é responsabilidade. Hoje eu acho que o Estado ele tem uma obrigação de garantir a ida e a vinda de todo mundo, mas mesmo assim ele não tem o domínio completo das pessoas que vêm. Então pode ser, por exemplo, eu posso aqui ter um surto e ir para uma violência no qual você precisa se cuidar, porque senão eu termino com a sua vida. Então, quem tem orientado aos pais que qualquer comunicação encaminhe para uma polícia, a gente mandou um endereço, tem um endereço técnico, não me lembro agora, que você encaminha para ele verificar de onde vem, de onde é que surge essa denúncia, de que essas ameaças, para poder chegar à pessoa que está fazendo isso. Se for mentira, chegar, né? Por exemplo, teve o caso do Piauí, escolas ameaçadas no Piauí. Já afirmo que era fake news, que não era verdade, chegaram o cara que estava espalhando a notícia falsa. Como a gente trabalha numa terra sem lei, que é a terra virtual, né? Você tem um Telegram, você tem um Instagram, você tem um Facebook, que alguns têm um controle melhor do que o outro. Então você precisa ter a tranquilidade, ser pai tranquilo e a gente acreditar que nós vamos sair dessa sem esse horror que nós temos. É complicado, é complicado. É uma situação delicada, né? Porque você envolve os filhos, eu penso colocar, você se pensa no lugar dos pais, né? Como é que os pais também podem trabalhar isso, os professores também, né? Observar o sinal às vezes do aluno, né? Esses são os detalhes atentos, né? Que mostra muita quietude, introspectivo, né? Jeito de andar, tudo isso temos condições de identificar algumas coisas. Às vezes com um certo exagero também, aquele eufórico demais. Então, tudo em exagero, tanto de um lado como do outro, é preocupante. Mas não são garantias de, né? Você vai ficar nessa observação. E o grande desafio da gente é que o ser humano, ele é surpreendente, né? Então, por exemplo, como você viu, né? O cara, um professor, né, de escola elogiando o cara que fez o assassinato, né, em Blumenau, né, no mesmo canto, dizendo, não, ele deveria ter matado 15, isso virtualmente, falando na internet. Então você imagina isso, então pedindo a punição, afastamento. Eu nem vi isso. Pois é, pedindo afastamento. Então assim, cabeça de gente, nós não sabemos, a gente tem a noção, né. Eu sou, uma da minha formação, eu sou em família abordagem sistêmica, né? E teve um caso bem interessante para a gente discutir aqui, que era o meu trabalho de tipo TCC, que era comprovar assim, quando a mulher quer se separar e o homem quer se separar. Quem é mais fácil convencer para que não se separe? O homem. A mulher você vai conversar, ela já fez de tudo. Você diz, olha, deu mais uma, já dei. Olha, ele faça de conta que ele não tinha ninguém. Eu sabia que ele tinha, fazia de conta que ele não tinha, tal, não sei o quê. Já conversei, já tinha feito tudo. Então, quando a mulher decidiu, a partir dali, ela decidiu. O homem não vai separar porque não, porque não sei porquê. Aí você conseguia convencer. Então, há uma discussão teórica neste momento de que um certo cuidado, que é necessário, é bom, é salutar, mas tem coisa que está fugindo ao padrão de comportamento, de responsabilidades que às vezes tem que ser sua, como pai, como mãe, de orientação, de verificação na bolsa dos seus filhos, com quem ele anda, como é que ele vai, de verificação nas redes sociais dele, com quem ele está se envolvendo, né? Então essa responsabilidade ela não pode ser dada, otorgada só à escola, não só ao Estado, não só à família, ela tem que compartilhar. E é necessário, além do compartilhamento, o mais alto de tudo é dizer, nós somos corresponsáveis. E assumir essa corresponsabilidade. Que aí é a dificuldade que a gente tem, que as pessoas querem empurrar. Ou para o pai, ou para a mãe, ou para a escola, para tal, não sei o quê. Então, ninguém sabe, ninguém viu, né? Tem muito pai que acha o seguinte, porque deixou o filho na escola, que o papel de educar é da escola. Pronto. Né? E não sabe defender. E como temos pais que são altamente responsáveis, temos pais irresponsáveis.
Total. Eu tenho criança que já foi esquecido na escola. Que o pai esqueceu. Teve pai que deixou a bolsa do menino e levou o menino para casa de volta. Esqueceu de tirar o menino do carro. Das tarefas dele, então tem. Eu já fui esquecido no colégio. Pronto, Santo Inácio. Santo Inácio, né? Eu já fui esquecido. Sendo que eu, naquela época, o que eu fiz? Fiquei jogando bola. Até o momento que todos os colegas foram embora. E eu fiquei com o porteiro. Pronto, acabou. Né? Até a minha mãe lembrar e ir lá me pegar. Porque naquela época não tinha comunicação, né? Olha, esse é um desafio. A educação sempre foi desafiadora. Seja ela como for. É desafiadora. E a gente vai. É demais, é demais, é demais. Qual foi o momento mais difícil na sua vida pessoal e profissional até hoje? A mais difícil, nossa, foi no segundo ano da escola. A gente fez um passeio com a família para a Praia do Futuro e um aluno morreu afogado. Isso me desestruturou profundamente, assim, foi uma coisa mais... Na época foi muito duro, até hoje é duro, mas a gente, assim, Deus foi tão providencial na nossa vida que, para você ter uma ideia, o pai, a mãe, não soltou uma nota contra a escola. Era um passeio que só podia ir acompanhado. Esse menino, ele foi, faltando 20 minutos para a gente sair, era uma festa de família, só podia ir com a família. O pai era na área de saúde e tal, tudo direitinho. O pai estava na fila para pagar, a gente disse, olha, daqui a 20 minutos todo mundo sai, que a barraca vai ser aberta para o público. Perfeito. O menino estava aqui, disse, pai, eu vou ali lavar meus pés. Com segurança, com tudo que você imaginar de segurança se tinha. O menino entra dentro da água, não sei o que é que acontece, desaparece. E, mais uma vez, a ação de Deus, o menino aparece já morto a umas 15, mas eu não sei quantos metros. Já tendo, o pai faz todo o procedimento e a gente vai, mas o menino não consegue reagir. Então, para a gente foi ali um dia assim. Quantos anos ele tinha? 10 anos. 10 anos. Ali foi um dia assim muito difícil para toda a escola. Toda a escola se abraçou, chorou muito. Foi assim um dia muito forte de experiência assim de perda muito grande, mas assim, Deus, a família dele era a família espírita e na missa, a celebração da missa na cidade, não foi aqui dentro de Fortaleza, os avós dele moravam na outra cidade, e a gente foi, o colégio todo foi, que estava presente, e a avó do menino chegou e disse, olha, todo mundo aqui na cidade sabe que eu sou espírita. E o avô dele disse que já estava esperando ele há mais de uma semana. Então a escola não se sinta culpada, professor... O avô já tinha falecido. O avô já tinha falecido. Não se sintam culpados. Falou para o filho dela, disse, não faça nada com a escola, porque ele estava sendo esperado pelo seu pai. Na missa. Cara, isso aí eu desabei. Porque tirou não é que tirou a responsabilidade, mas não sei se a gente queria se agarrar em alguma coisa, né? Pronto, aí daí por diante, a gente fez uma celebração no missa sétimo dia, a família foi, só não foi o pai, que disse que não aguentava ir. O pai morava perto do colégio, ele disse, Alexandre, eu mudei o roteiro para passar de frente à escola, porque me lembra muito dele. Era filho único? Não. E ele tinha um filho, o outro filho dele continuou com a gente, só saiu depois. Esse foi o momento mais... E o mais feliz foi a conquista que a gente teve, que a gente olha para trás e vê a história da gente sendo contada por pais, pais agradecendo a gente, alunos voltando com seus filhos, colocando na mão na escola que eles estudaram. Já, isso é gratificante demais. Eu tive essa oportunidade de fazer isso. Foi, né? Meus filhos estudaram no meu cantinho. Você, da Meire, né? Estudaram lá. O meu cantinho fechou em 2019, ela faleceu na pandemia, né? Em 2021, foi. Acho, ela faleceu. Era ali perto do Papicu, né? Isso, vizinho ao terminal. Terminal, não sei foi. Então, meus filhos estudaram lá, até depois saíram. Estudaram no Salesiano, de Aracati. Certo. Moraram 2 anos lá. As irmãs, já com as freiras salesianas. E como é que foi
só para finalizar, ver como é que foi para vocês na pandemia, como é que vocês... Olha, foi difícil para todas as escolas. É. A gente estava tendo curso, porque assim, estou formando líderes dentro das nossas escolas, né? Que possam exercer funções, né? Pessoas que têm talento, pode ser um professor, Sim. pode ser um zelador, quem te dá o estudo para ele poder correr atrás. E na época a gente tinha levado um rapaz para falar sobre questão de tecnologia. E ele falou coisa aí, minha supervisora disse assim, isso não vai acontecer, isso é daqui a uns 15, 20 anos. Ele disse, não, é daqui a pouco, tal, não sei. Quando aconteceu a pandemia, ela voltou e disse, Alexandre, está acontecendo exatamente o que o professor disse. Está vendo que a gente precisava correr atrás? E a gente correu, né? Teve falhas, teve momentos de angústias. Às vezes o pai ficou também desesperado, todo mundo ficou desesperado, né? E hoje eu digo, mesmo com a volta, voltamos desequilibrados. Voltamos com... Nós não somos, nós estamos doentes ainda, não estamos saudáveis. Precisamos de curar, buscar meios. E é a grande briga, mas foi um desafio muito grande para a educação. Eu acho que a educação teve que correr atrás de algum tempo que ela tinha deixado perdida, achando que estava certo. E aí, sei lá, vi, né? Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e vamos estudar. Mas E botou todo mundo para estudar. Mas foi um todo mundo tormento. sofreu, viu? Sofreu Porque desde... as crianças, eu acho assim, que é 2 anos perdidos, Olha, e praticamente. tem um detalhe, né? Eu estava dizendo assim, crianças do infantil 2 e 3, que estão entrando com 2, 3 anos, que foi da época da pandemia. Muitos deles com dificuldade de falar e todo mundo acha que é autismo, que estão dando diagnóstico, e às vezes é uma questão da Covid. Olha, ele vivia de máscara, não falava com ninguém, não saía com ninguém, não convivia com ninguém. Agora está tendo um retorno, então tem que levar tempo. E os pais falavam isso, reforçavam isso, né? Não fale, não tire a máscara, aí pronto. não pegue ninguém. Então, tudo isso vem, prejuízo está aí. Vamos correr atrás, vamos buscar e vai dar certo, se Deus quiser. Mas foi tranquilo. Eu acho que o desafio da gente é acreditar sempre. Eu digo, quando eu me preocupo com o outro, comigo é uma coisa. Quando eu me preocupo contigo, com eles aqui, tudinho, aí eu me torno humano, né? Eu só tenho. Quantos funcionários tem hoje a rede? 275. Nas 6 escolas, né? É. 275 é um bocado, né? Um bocadinho, né? 275 aí, no mínimo aí, 1.000 pessoas, né? Ligadas diretamente aí, familiares, né? Ah, sim. Que eu faço a conta normalmente multiplicando por 4, né? Aham. 275 entre muitos professores. E eu esqueci, né, de falar um pouco da apresentação da sua formação, que é pedagogo também, né? Uhum. Teólogo sistêmico. Que é... Tem a teologia e tem a teologia sistemática, que Mas é uma especialização. uma especialização. E a filosofia terminou. Também. Sim. Então faltou colocar filósofo. É porque filósofo fica muito... O pessoal já acha que é doido, né? Só tem a forma de achar que é doido. Aí eu não quero fortificar essa ideia. Deixa pedagogo. Deixa pedagogo, o pessoal, já fica mais lá, né? É professor. É professor, tá bom, né? Demais, né? É. Aí eu fiz um mestrado em educação, né? Recebi um título muito legal, que foi no Maranhão, doutor honoris causa, pela educação lá, pela faculdade lá maranhense. Mas qual é a relação com a faculdade? Lá não é com a faculdade. Na pandemia, na questão de associação, eu terminei fundando, junto com o Darlon, uma associação lá no Maranhão. E eu fui dar uma palestra no Maranhão e ele é o reitor da faculdade de lá. Aí ele fez a surpresa no dia que eu fui fazer um encontro lá, de palestra, tal. Aí ele me deu o título. Que legal. Foi muito legal, né? Eu fiquei surpreso, eu disse, que bom. Encantador isso, né, pra gente. Reconhecimento, né? Fica pra gente reconhecimento e agradecimento a Deus, né? Porque se está sendo reconhecido é porque Deus está achando que a gente também merece, né? Então, e Nossa Senhora, né? Eu tenho muita devoção a Nossa Senhora. Então, acho que ela cuida como mãe e tento ser um bom filho, né? Desde lá de casa, tudinho, tento mesmo, né? Me preocupar com o outro, com as outras pessoas, eu sou muito preocupado com isso. Então, se você estiver mal, eu fico tentando lhe ajudar de toda forma possível, nem que seja com oração, mas perguntando como é que você está. Para mim, isso é muito importante, você sair. Pai que sai da escola, hoje ainda ligo para eles para saber como é que está. Ele tirou da escola, foi para uma escola maior, que eles julgam que é maior.
Aí eu digo, ó, tu não entendeu nada da proposta, mas tudo bem, vai lá. Mas eu ligo, mando relatório da minha escola para dizer como é que o menino era na escola, para que a escola receba lá com os cuidados. Ele tem uma necessidade específica em matemática, em geografia. Mando para todas as escolas. Quem sai da escola, eu vou e mando um relatóriozinho para o pessoal, o serviço de orientação, para conversar. E de vez em quando se colocar à discussão. Legal, bacana. Parabéns aí pela caminhada aí, pela história, né? Uhum. E o título mais interessante aí que era para você ter recebido, já pelo visto não recebeu, é de cidadão cearense, né? Eu acredito que eu fui indicado uma vez, aí me pediram o histórico meu para fazer uma história. Aí eu nunca fiz. Eu tinha que fazer. Mas vai chegar, chega o dia, né? Eu acho que não era aquela hora, naquele momento, né? Tinha sido indicado por um vereador, amigo de Fortalezense, né? Era Fortalezense. Mas daí vai chegar o momento. E torcedor do esporte, do Náutico? Náutico. 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 Apesar que é um time meio preconceituoso, mas eu sou náutico lá, né? Eu ia esquecer, né? Tem o Santa Cruz. Tem o Santa Cruz, a maior torcida. A torcida Náutico é a maior torcida. É a mais fiel do Santa Cruz, acho. O Náutico é a maior porque é como o Ferroviário, meu time daqui também, né? As torcidas tudo torcem para ele na hora do jogo. Então, é o time B. É o time B. É o time B. E eu decidi fazer isso em toda a capital do Brasil, escolher sempre o time B. Porque eu não tenho raiva de ninguém. Na escola eu não tenho raiva de ninguém. Ninguém tem raiva de mim, porque eu sou ferroviário, e acabou essa confusão. Não sou de frequentar, mas de brincar e tudo mais. Tem as coisas. O Santa Cruz, eu lembro que o Santa Cruz, quando estava na Série D, lotava o estádio. Série D. Hoje está muito ruim, mas mesmo assim é muito... Legal, legal. Alexandre, obrigado demais aí por ter vindo aqui compartilhar um pouco da história aí da Rede Agnus. Interessante. Eu comecei a pesquisar depois que a gente se falou, né? Porque esse mundo da educação é um mundo gigante, né? Que tem por trás e às vezes os pais ali que estão ali nem sabem, né? Porque você normalmente conhece os grandes nomes, né? Então, e tem muito hoje o marketing das escolas, né? Do sei quantos aprovados no ITA, UFC, não sei o que, então... Eu podia pesquisar melhor sobre isso assim, para buscar, para ver se dá certo mesmo. Se dá certo, mas que bom que a educação aqui no Ceará está dando show, né? Está dando exemplo aí, e não é à toa que o povo lá de São Paulo tem raiva da gente, é porque o Ceará está pegando o canto deles lá. Eu acho que São Paulo nem é tanto, mas é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sabe? O preconceito é maior. Muito. São Paulo é uma cidade mais cosmopolita, né? E é muito mista, né? Como você de todo canto. Né? Então, acho que a gente não tem nem tempo de ter esse preconceito. Tem o preconceito, mas não dá tempo de ter tanto preconceito. Agora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina precisa melhorar muito. Caminhar, Paraná, caminhar, buscar mais aparar as arestas sobre isso. Mas é um desafio para a gente, né? A gente vai lá. Agora, lógico, tem gente boa demais também por lá, que nos abraça, que nos acolhe, que Ave Maria, bota o Nordeste lá em cima, Ceará, se puder carregar, carrega e tal. Mas, normal, né? Nem todo mundo vai buscar, né? Está buscando, né? Como os países, né? Como veio também o Brasil, né? País europeu como vê o Brasil, parece que é uma necessidade de cadeia de ter sempre superior e inferior. Quando eu descobri que a gente está tudo na mesma na mesma roda, né? Nos mesmos desafios, né? O que a gente quer viver bem, viver feliz, viver a vida, né? Que é isso que a gente tem que estar respirando e falando toda hora. Isso aí, show. Parabéns, parabéns. E obrigado pela oportunidade. Né? Eu não conhecia, né? Só tinha ouvido falar. Depois que você falou comigo, eu fui pesquisar também, né? Então, eu vou para onde é que eu vou, tal, não sei o quê. Mas eu fiquei feliz, eu olhei algumas coisas que você apresentou, né? A gente fica feliz porque tem gente pensando diferente, tem gente caminhando por caminhos diferentes. E quando dá a oportunidade de abrir, a gente vê quantas histórias bonitas tem de todo mundo, né? Muito. Histórias que a gente nem imaginava, né? Inspiradoras demais. E dizer assim, puxa, eu não imaginava ali, né? Porque às vezes quando você vê um Pague Menos, todas já concretas, você diz, o cara ganha muito dinheiro, mas o que ele sofreu para chegar até ali? Exato. O que é que ele caminhou, o que é que ele fez? Esse é um desafio muito grande, né? Agradecer de coração, estamos à disposição, quiser fazer um programa ao vivo com os alunos, com os professores, para uma discussão, dar valor à educação da forma que você está pensando, está aberto as portas, ser um projeto piloto nas escolas, né? Tinha uns dias que o pessoal ia à hora do lanche, né? Tinha uma coisa de hora do lanche, que era só brincadeira. De repente, um momento de
de formação mesmo. Tem uma palestra da gente aqui do Dei Valor que a gente está levando esse aprendizado com essas histórias, né? Inclusive as meninas, a Marcela e a Manu, né? A gente vai fazer uma palestra lá no final do mês, né? Vai ser uma palestra lá e fica lá à vontade. Isso a gente muito bom. Eu tenho interesse, inclusive, em fazer para os alunos, mas principalmente para os pais dos alunos. Perfeito. E aí tem duas reuniões que é interessante. Tem uma reunião que o pai é cego por nota. Eu digo, vamos atender esses pais, porque eu vivo no mercado. Mas eu tenho outra que é um encontro que é só para uma discussão de tema, que vai um especialista para discutir aquele tema. Então, os pais vão saber que não vai pedir nota de menino. Vai só para discutir ideias. Né? E na entrega do boletim, eu tenho antes, pelo menos, uma pré-eleção de 10, 15 minutos para um assunto X. Porque só entrega o boletim quem for. Tem essa parte. Vou agradecer, eu estou realmente... Vamos encerrar agora, pessoal. E amanhã tem mais Dei Valor. Amanhã tem a dona Tânia Leitão, da Tânia Joias. Nós temos uma lembrancinha aqui para você, uma caneca do Dei Valor Educação, certo? Para você usar lá na sua sala, beber sua água. Se soubesse, era igual a sua. Né? Olha aí, Olha aí, rapaz, podia ter tomado água, fazendo a propaganda já, né? Esconder o ouro. De Pitágoras ainda. Muito obrigado. As frases aí são... E uma lembrancinha também do Fernando mandou. Rapaz, Fernando teve lá na escola. Aí, mandou aí para você aí legal. Uma garrafa. Então vamos terminar com a leitura do que está nos brindando com isso, né? Eduque as crianças para que ela não seja necessária ser punida, né? Necessário punir os adultos. Então, eduque as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Show de bola, Pitágoras. Show. Muito obrigado. Obrigado aos bastidores, né, que tiveram a paciência de estar ouvindo as nossas conversas, né? Obrigado a você. E amanhã temos podcast, quinta-feira temos também Dei Valor Podcast. E na segunda-feira que vem nós estaremos de volta com Dei Valor Educação, tá bom? Então, até mais, pessoal.